Querido amigo, no programa de hoje, o nosso objetivo é estudarmos o final do capítulo 3 de Mateus, onde Jesus apresenta 7 parábolas que temos denominado de os exemplos do reino. Nós vamos estudar do versículo 44 até o versículo 58. No versículo 44, temos a 5ª parábola. Diz assim o texto: O reino dos céus é também semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Nessa parábola, Jesus não trata do fato do reino estar oculto para as pessoas, nem do fato do reino demorar para ser implantado, como nas parábolas anteriores. Veja só, ainda que para nós essa parábola seja estranha, essa história para os moradores da Palestina no tempo de Jesus era alguma coisa bem natural mesmo. No mundo antigo, não havia bancos. No dia a dia dos moradores da Palestina, as pessoas, veja só, achavam muito mais seguro guardar os seus bens enterrando-os na terra do que deixando-os nas suas casas. Essa prática de enterrar os bens na terra era muito natural e, por exemplo, na parábola de Jesus, lá em Mateus 25, na parábola dos talentos, essa prática é vista novamente. Então, veja, havia uma lei rabínica que afirmava que se um trabalhador achasse um tesouro num campo, ele tinha 2 escolhas. Primeiro, se tirasse o tesouro do campo, esse tesouro deveria ser devolvido ao dono do terreno. Mas, se ele deixasse no campo, ali onde ele tinha achado o tesouro, o trabalhador poderia legalmente esperar até acumular dinheiro suficiente para comprar o terreno. E aí, então, de posse do terreno, ele poderia remover o tesouro. Então, nessa parábola encontramos um objetivo principal, mas sob 2 aspectos. Em primeiro lugar, nós vemos a alegria pelo descobrimento do tesouro. Mas, em segundo lugar, também, a disposição do homem em abandonar tudo, fazer tudo para poder comprar o campo e aí depois tomar posse do tesouro. Então, o ensino de Jesus destaca, em primeiro lugar, que o homem encontrou o tesouro, não tanto por acaso, mas porque, olha, provavelmente ele estava trabalhando no campo. Ele estaria cavando no campo? Com que objetivo? Estaria lavrando a terra numa época em que esse não era o hábito? Ou estaria tirando as pedras do campo para limpá-lo, para depois semear? O fato é que, mexendo no campo, ele encontrou o tesouro, e isso lhe encheu de grande alegria. A aplicação, então, é clara. A felicidade autêntica, a satisfação interior pela presença de Cristo se encontra quando se está trabalhando, quando se está em atividade. Mas, em segundo lugar, Jesus também nos ensina que vale a pena fazer qualquer sacrifício para entrar no reino dos céus. Mas, na verdade, o que significa entrar no reino? Na oração do Pai Nosso, em Mateus 6,10, descobrimos que o reino de Deus é um estado em que a vontade de Deus é feita aqui na terra, como é feita nos céus. Portanto, estar e entrar no reino de Deus equivale a fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Assim, nessa parábola, Jesus está ensinando que vale a pena fazer qualquer coisa para obedecermos à vontade de Deus. Significa abandonarmos as nossas ambições, os nossos planos, os nossos objetivos. Significa abandonarmos os nossos costumes, hábitos, valores. Significa abandonarmos a nossa vida, muitas vezes indisciplinada. Significa, na verdade, tomar a nossa cruz e aí sim seguir a Jesus. Então, o ponto central dessa parábola é o supremo valor do tesouro, isto é, o reino dos céus, que vale todo o sacrifício exigido. Seja qual for o custo, querido amigo, qual for o custo do campo, o tesouro vale muito mais. Seja qual for o custo do discipulado, o reino vale muito mais. Aqueles que chegam a entender onde está o tesouro irão com alegria abandonar tudo mais a fim de possuí-lo. Na realidade, Jesus está ensinando que vale a pena abandonar tudo
para aceitar e cumprir a vontade de Deus. Mas agora temos diante de nós a sexta parábola, que se encontra nos versos 45 e 46, onde lemos: O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. É claro que essa parábola não tem o propósito de mostrar que uma pessoa pode comprar o reino. Não, isso não seria verdade. Mas sim, o que a parábola mostra é que, mesmo que a pessoa gaste todos os seus recursos para adquirir as pérolas ou a pérola, uma vez que ela tenha achado uma pérola verdadeiramente valiosa, ela alegremente sacrificará todos os seus outros bens para poder obtê-la. Assim também a pessoa que gasta toda a sua vida com os tesouros da religiosidade anteriormente já adquiridos, irá com alegria trocar tudo pelo reino dos céus. O seu valor supera de longe todas as outras pretensas riquezas. O valor do reino supera de longe todas as outras atividades religiosas que tivermos feito. Uma interpretação também dessas duas parábolas identifica o homem, o comerciante, com Jesus Cristo, como no versículo 37, que sacrificou tudo o que possuía para remir o seu povo. Essa é uma possibilidade de interpretação. Mas uma outra possibilidade, e é que entendemos que é a correta, é que se não achamos o reino, devemos buscar até encontrá-lo, pois ao encontrá-lo veremos o seu grande valor, e para obtê-lo, vale a pena nos desfazermos de qualquer coisa que tivermos. Vale a pena pagar qualquer preço. Mas essa parábola é interessante porque ela se contrapõe à parábola anterior. Porque, sabe, ali o tesouro foi encontrado como que inesperadamente, enquanto nessa parábola o comerciante procura pela pérola até encontrá-la. Então, assim, ao comerciante que procurava, foi possível achar como resultado do seu grande interesse por achar um bem. Mas será que o ser humano procura a salvação? Será que nós procuramos a Cristo? Podemos citar dois exemplos. Cornélio, em Atos 10, e Lídia, em Atos 16, são exemplos de pessoas que, tocadas por Deus, procuraram sim. Procuraram e encontraram a pérola de grande valor. E com certeza, os exemplos dos apóstolos Mateus e Paulo ainda são mais marcantes, pois também eles largaram tudo o que possuíam quando reconheceram a riqueza que é o Senhor Jesus. A pérola, querido amigo, nada mais é que o próprio Senhor Jesus. Ele é a pérola na qual está oculta toda a glória do Pai. Querido amigo, o que é que você tem valorizado em sua vida? Você tem valorizado os seus planos, os seus objetivos, seus costumes, seus hábitos, seus valores, a sua vida de liberdade e muitas vezes até aquela indisciplina que às vezes é até gostosa? Ou você tem tido disposição de considerar tudo isso como refúgio para ganhar a Cristo? Será que nós temos disposição de deixar tudo de lado para sermos achados em Cristo, para o conhecermos e conhecermos o poder da sua ressurreição? Ah, querido amigo, essa foi a decisão do apóstolo Paulo, conforme Filipenses 3. Então, a minha oração é que você faça a melhor escolha. O reino de Deus deve ser a sua prioridade máxima. Mas agora chegamos na sétima e na última parábola, na qual Jesus, mais uma vez, exemplifica o que significa o reino de Deus. Essa parábola está narrada nos versos 47 a 50. Diz assim o texto: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro
e ranger de dentes. Novamente, Jesus está falando sobre fatos do cotidiano dos seus ouvintes. Para estar bem próximo de Jesus, para entendermos bem, sinta-se como alguém que está ali na multidão ouvindo as parábolas. Você mora pela região, perto do Mar da Galileia, então aquela cena que Jesus acabara de descrever era bem familiar. Certamente também os seus discípulos conheciam bem aquela situação que Jesus tinha narrado. Com toda certeza, Pedro e André, Tiago e João, as duas duplas de irmãos, conheciam e provavelmente já tinham experimentado exatamente aquela situação, pois eles eram pescadores. Então, as imagens dessa história eram muito familiares para os ouvintes de Jesus. Na narrativa de Jesus, alguns pescadores conseguiram uma grande pescaria usando certo tipo de rede, uma rede varredora. Uma vez chegando à praia, os peixes foram tirados da rede, deixando-a vazia. Os pescadores, então, selecionaram os peixes. Aqueles sem valor, provavelmente muito pequenininhos, para serem comidos ou vendidos, eles foram jogados fora, enquanto os bons peixes, os peixes graúdos, grandes, foram recolhidos nos cestos. Jesus disse que o reino dos céus era semelhante a essa cena tão habitual na Palestina daqueles dias. Mas Jesus também disse que no final dos tempos também seria semelhante àquela cena. Nessa parábola, então, Jesus mostra que coisa terrível é perder-se espiritualmente. Ele não está falando aqui nem do reino inaugurado, que retrata o período em que ele chegou e atuou entre nós encarnado, trazendo a mensagem de salvação. E Jesus nem está falando também sobre o reino consumado, quando o fim chegar na sua segunda vinda. Jesus está destacando a situação crítica e definitiva que todos enfrentarão no final dos tempos, quando ele vier para estabelecer definitivamente o seu reino. Naquele momento futuro, o bem e o mal ainda estarão presentes, mas ali haverá uma separação final. Os maus serão julgados fora e serão lançados numa fornalha acesa, num ambiente terrível de choro e de ranger de dentes. Então, dessas palavras de Jesus, podemos tirar uma implicação muito clara. Embora tenhamos conhecidos e amigos que não acreditam nem no céu e muito menos creem na existência do inferno, é claro que Jesus está afirmando a existência desses estados ou lugares para onde seremos encaminhados na escolha final, que será feita através dos santos anjos divinos. Mesmo que alguém não creia, a palavra de Jesus afirma, e por isso vale a pena acreditar no que Jesus está nos dizendo e nos posicionarmos para sermos bons peixes e sermos recolhidos nos cestos. A interpretação dessa parábola, ela deve ser muito bem entendida. Ela contém uma lição central em dois aspectos. Primeiro, a natureza da rede varredora proporciona aos pescadores apanharem todo tipo de peixes, assim como a igreja, que é o instrumento de Deus do reino sobre a terra, ela recebe uma mescla que inclui todo tipo de pessoas, agradáveis ou desagradáveis, boas ou más, úteis ou inúteis. Esse é o primeiro aspecto. Portanto, ensina que a igreja não pode ser discriminatória ou seletiva. E não deve ser mesmo, conforme Mateus 7,1. Nós não devemos julgar, mas devemos deixar que o juízo se estabeleça no final dos tempos. Mas um outro aspecto, o segundo aspecto, a parábola também salienta o aspecto da separação final, quando os maus e os bons serão encaminhados aos seus destinos eternos, aos seus destinos finais. E mais uma vez, nesse segundo aspecto, destaca-se o ensino de que a igreja deve estar sempre aberta para todos que desejam nela entrar, sem discriminação ou sem preconceitos, pois, afinal, conforme Lucas capítulo 5, 31 e 32, Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Sim, querido amigo, o evangelho é assim, uma mensagem de salvação gratuita que deve ser proclamada a todos que necessitam de salvação.
E a pergunta que eu faço para você bem objetivamente: você já aceitou essa mensagem especial de salvação para a sua vida pessoal? Com essa parábola, Mateus conclui a narrativa de 7 histórias que ilustram, que exemplificam o reino de Deus. Mas no capítulo 13 de Mateus ainda nos restam mais 8 versículos, como conclusão desses exemplos do reino. Então vamos conhecer o seu conteúdo. Alguns estudiosos entendem que os versículos 51 e 52 contêm mais uma parábola, a 8ª dessa série. Entendem assim porque Jesus faz mais uma comparação ao usar novamente a expressão algo é semelhante a algo. Mas ao contrário desses que assim pensam, entendemos que essa não é mais uma parábola da série, pois a comparação feita aqui já não é mais uma comparação que ilustra o reino dos céus. Depois que Jesus pergunta objetivamente se os seus discípulos entenderam tudo o que ele tinha lhes explicado e recebe dos discípulos a afirmação de que tinham entendido, tinham percebido, tinham conseguido captar as verdades divinas, Jesus compara então aquela situação a um escriba versado no reino dos céus. Agora, entenda bem o significado dessa frase. O significado da frase é que um escriba, isto é, um mestre da lei, que tinha se tornado um discípulo do reino. Esse mestre da lei poderia ser comparado a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas antigas. O significado dessas palavras são muito interessantes e devem ser bem compreendidos por todos nós, pois essas palavras nos afetam diretamente. Veja só, essas palavras referem-se ao nosso ministério. Exatamente. Referem-se ao meu ministério e provavelmente ao seu ministério. Eu estou tirando do meu depósito coisas novas e coisas antigas. Alguém poderia dizer, bom, mas eu já ouvi essas coisas antes. É isso mesmo, eu devo admitir que sim. Mas é meu dever trazer para você, que está me ouvindo agora, as coisas antigas, que você já conhece, para misturar com as coisas novas, para você comparar, para você tirar lições e conclusões. Então, esse é o meu ministério. Agora eu estou falando com você e estou exercitando exatamente isso. Mas eu queria lhe dizer o seguinte, que não é somente eu que estou fazendo isso. Você também está nessa comparação. É isso que devemos fazer todos os nossos dias. Devemos trazer da palavra de Deus coisas antigas, isso é, coisas já conhecidas, e coisas novas, coisas ainda não conhecidas por aqueles que convivem conosco. Para entendermos plenamente as palavras de Jesus, querido amigo, ele destaca 2 pontos. Primeiro, Jesus está dizendo que um mestre da lei que se tornou discípulo do reino tem a capacidade de tirar ensinos antigos e ensinos novos do seu tesouro, isso é, do seu depósito. A ênfase de Jesus é que esse homem se tornou discípulo, se tornou um seguidor de Jesus, se tornou um cidadão do reino. E por ter essa nova característica de se humilhar e depender das explicações e da iluminação do Espírito Santo, para entender plenamente a mensagem do Evangelho, ele recebe também capacidade para extrair ensinamentos tanto da antiga história redentora que apontava para Cristo, como dos novos atos redentores que marcam a presença do reino de Deus através do Messias, isso é, através do próprio Senhor Jesus. Mas Jesus também está fazendo uma comparação, dizendo algo profundo para todos nós, os seus discípulos. Não somente para os 12 apóstolos, mas Jesus está se dirigindo também a todos nós, que já assumimos o discipulado, que assumimos a cidadania celeste. Anteriormente, Jesus já tinha nos comparado com os profetas e os justos do Antigo Testamento, conforme você pode se recordar do capítulo 5, versículos 11 e 12, e do capítulo 10, versículo 41. Mas agora, Jesus está nos comparando com os escribas, isto é, com os mestres da lei. E assim, como os mestres da lei faziam ensinando os outros, Jesus está dizendo a nós que, sendo semelhantes aos escribas que se tornaram discípulos, nossa tarefa é também passar aos outros, aqueles que convivem conosco, aquilo que temos aprendido dele mesmo. Jesus mostrou que estava preparando aqueles discípulos para serem discipuladores,
fazendo discípulos de todas as nações, conforme Mateus 28, 20. E essa tarefa agora cabe a nós, retirar do nosso tesouro coisas antigas e coisas novas, fazendo mais discípulos do Senhor Jesus Cristo. Assim, querido amigo, é nosso privilégio participarmos desse ministério bendito. Finalmente chegamos, então, aos versos finais desse capítulo 13. O verso 53, Mateus relata que Jesus tinha se dirigido aos seus discípulos de uma maneira completa e perfeita. Então, depois de todas essas explicações, ele para de ensinar e retira-se daquele local. Ao invés de ficar ali esperando elogios do povo ou aprovação dos ouvintes, como faziam os religiosos daquela época, Jesus se retira e vai para outras regiões anunciar o reino de Deus. Nos versículos 54 e 58, encontramos Jesus proclamando o reino dos céus na sua terra natal, isso é em Nazaré, onde ele foi rejeitado pelos seus conterrâneos. Nesses versículos, nós encontramos o seguinte: Jesus ministrando na cidade que acolheu ele e a sua família depois que voltaram do Egito, quando ele era bem pequeno ainda. Com certeza Jesus estava com as suas emoções mais sensíveis. Ele sabia que ninguém poderia ficar sem ouvir as boas novas e ver a manifestação do reino dos céus. Mateus relata que diante de tanta sabedoria e poder que viram em Jesus, as pessoas, ao invés de aceitarem aquelas manifestações sobrenaturais, divinas, elas ficaram incrédulas, elas rejeitaram Jesus. Veja os passos que deram. Primeiro, ficaram maravilhadas. Segundo, ficaram assustadas. Terceiro, ficaram escandalizadas. Quarto, ficaram incrédulas. E assim Mateus termina esse capítulo de uma forma até melancólica. E Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Querido amigo, qual é a sua reação diante de Jesus? Você aceita-o ou rejeita-o? Você crê nele ou tem permanecido incrédulo? Amigo, estamos finalizando assim o nosso estudo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.